Abrimos este bloco com a Operação Lava Jato. A Justiça Federal do Paraná condenou o ex-deputado federal André Vargas. Ele foi preso na 11ª fase da operação. É justamente sobre esse assunto que eu volto a conversar com o repórter Rafael Coimbra. Rafael, boa tarde. Boa tarde, Sidney. Semana começando com várias condenações. Ontem teve gente condenada, hoje também. O ex-deputado André Vargas, ele foi condenado a 14 anos e 4 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Também nessa mesma ação foi condenado o Leão Denis Vargas, que é irmão do ex-deputado André Vargas, e também o Ricardo Hoffmann foi condenado a 12 anos e 10 meses de prisão. O que diz, né, na sentença do juiz, e o que eles estavam sendo investigados é que eles participavam de contratos fraudulentos envolvendo o Ministério da Saúde e também a Caixa Econômica Federal. Esses contratos eram intermediados pela empresa do publicitário Ricardo Hoffmann. Portanto, essas pessoas acabam de ser condenadas em mais um processo da Lava Jato. Sidney. Outra informação também é igualmente importante, né, Rafael? A Lava Jato tem mais um delator, um novo delator, que pode chegar a novas investigações também, né? É um delator importante, Sidney, é o Fernando de Moura, ele que é apontado por outros delatores como uma espécie de intermediário do ex-ministro José Dirceu no esquema de corrupção com a Petrobras. Teria sido ele, por exemplo, que indicou o Renato Duque para a diretoria de serviços da Petrobras. O Fernando de Moura ele está preso aqui desde o dia 3 de agosto, foi preso na 17ª fase da Operação Lava Jato, juntamente com o ex-ministro José Dirceu. Então fica a expectativa para saber se ele vai confirmar essas acusações e se o ex-ministro tinha participação e qual era a participação dele no esquema de corrupção da Petrobras. Lembrando que o ex-ministro está preso e é réu numa das ações da Lava Jato. Agora, falando da 19ª fase, Rafael, deflagrada ontem, já se sabe quando os dois presos vão ser ouvidos pela Polícia Federal? Provavelmente a partir de amanhã, Sidney. O João Henriques é o primeiro que deve ser ouvido. Ele é acusado, é suspeito de ser um dos operadores do PMDB no esquema de corrupção da Petrobras na área internacional, na gestão do ex-diretor Jorge Zelada. Ele deve ser o primeiro a prestar depoimento, já que a prisão dele é temporária. É de 5 dias, pode ser prorrogada, mas como essa data fixada, ele deve ser ouvido primeiramente. Só depois que o José Antunes Sobrinho, que é o dono da Engevix, também é acusado de corrupção, mas aí na área do setor elétrico, é que deve ser ouvido porque a prisão dele é preventiva. Então ele vai ficar aqui na carceragem da Polícia Federal por um tempo indeterminado. Ainda sobre a Lava Jato, Rafael, os condenados pela Justiça Federal vão ter de pagar mais de 65 milhões de reais para a Petrobras. Como é que vai funcionar isso? Como é que vai ser isso? Pois é, Sidney, geralmente quando vem a sentença tem a pena, né, quantos anos as pessoas vão ficar presas e o regime, tem às vezes multa e também tem o valor da indenização. Nesse caso, o que está sendo pedido que seja, obrigado que seja devolvido à Petrobras é o que seria o referente à propina, e aí a gente está falando da condenação do ex-tesoureiro do PT, o João Vacari Neto, e do ex-diretor de serviços da Petrobras, o Renato Duque, os dois que foram condenados ontem. O Duque a 20 anos e 8 meses e o Vacari Neto a 15 anos e 4 meses de prisão. Eles foram condenados, têm que pagar multa, mas também vão ter que devolver, juntamente com outras pessoas que participaram da corrupção e da lavagem de dinheiro, 66 milhões de reais. Esse foi o valor que o Sérgio Moro, o juiz, considerou que essas pessoas roubaram em forma de propina. Então vão ter que devolver. Nessa conta, cada um vai contribuir, digamos assim, vai ter que devolver de acordo com a sua participação, uma conta que está sendo feita pela Justiça, e não entram nessa devolução os delatores. Tem delatores que foram condenados, foram 10 nessa decisão, mas os delatores, eles pegaram pena, mas pelo acordo de delação premiada, eles não são obrigados a participar dessa indenização, dessa devolução do dinheiro roubado da Petrobras. Obrigado, Rafael.